Ele encontrará uma noiva com um coração maduro, com um amor maduro. Uma igreja que aprendeu a amar a Deus em tempo bom e em tempo ruim, em tempos fáceis e em tempos difíceis, pois um amor não se torna maduro sem antes ser provado. Assim como o salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelas veredas da justiça. O Senhor examina os nossos corações dia após dia, e nós seremos provados para sermos aprovados por Ele, pois um dia nós estaremos juntos com o Cordeiro Santo de Deus para sempre. E existe uma parceria entre o Espírito e a noiva. Há um clamor que está sendo alinhado de norte a sul, de leste a oeste. As Escrituras falam que o Espírito e a noiva dizem: vem. Haverá um único clamor, haverá um único anseio que irá consumir todos os outros anseios do nosso coração. É o desejo pelo retorno do Rei, é o desejo pela plenitude de Deus, é o desejo para que o tabernáculo de Deus esteja novamente com os homens. O Senhor está levantando uma igreja parceira, uma igreja amiga do coração de Deus, intercessores, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que encontram prazer no lugar da oração, que entendem que a oração não é uma ferramenta, não é um departamento. Oração é o que nós somos o povo que fala com Deus, nós somos o povo que se relaciona com Deus, nós somos o povo de Deus. A oração é o meio pelo qual Deus escolheu para que nós venhamos nos achegar ao seu coração. Deus está levantando uma igreja que ama o lugar da oração. Logo, o que nós acabamos de cantar não são apenas canções, mas orações do nosso coração em direção ao coração de Deus. Nós dizemos sim e amém por sua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, nós somos a sua igreja. Nós clamamos juntos, nos alinhamos ao clamor que há no teu coração. Nós dizemos sim e amém para a sua vontade. Nós dizemos sim e amém para os seus processos. Nós queremos passar pelos processos para ter um coração, um amor maduro, para sermos encontrados dignos do nosso chamado. Encontre-nos dignos do nosso chamado, Senhor. Ao olhar para essa comunidade, ao olhar para essa igreja, encontre homens e mulheres dignos do seu chamado, homens e mulheres que não retrocederam, que disseram sim e amém para a sua vontade. Essa é a nossa oração, essa é a nossa oração. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Faça essa oração, diga isso a Ele. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar. Mais uma vez declare: fere. Nós te pedimos. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Sim. Ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar
clamar, a suplicar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu me gastarei. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Sim. diante do teu altar, Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Ouça. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus. Aleluia. Senhor, receba as nossas orações em forma de canção que entoamos agora mesmo. Que isso produza vida em nossos corações a partir de hoje. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que nós possamos entender o que nós cantamos. Nós possamos entender o que nós acabamos de orar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver o que nós cantamos, a viver o que nós oramos. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos. Enquanto nós lemos a Sua palavra nessa noite, continue ministrando aos nossos corações. Nós estamos aqui porque nós desejamos ouvir a Sua voz. Fale aos nossos corações, Senhor. Eis aqui os Teus amigos, os Teus parceiros. Nos dê as instruções que estão no Seu coração para esse tempo. Direciona-nos, ó bom pastor. Nós queremos ouvir a Sua voz, porque nós reconhecemos a voz do nosso bom pastor, e nós Te seguiremos até o fim, Senhor. Então fala-nos através da Sua palavra, nos dê clareza, brilhe a luz do Evangelho em nossas vidas, nos dê clareza de propósitos, nos dê clareza de chamado. Nós não queremos desperdiçar a nossa vida em algo que não vale a pena. Nós nos gastaremos por inteiro para fazer a Tua vontade, Senhor, para agradar o Teu coração, para satisfazer o desejo que há no coração de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus,
Amém. 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 Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Se você quiser ficar aí na frente, pode ficar. Se quiser sentar no chão, fica à vontade. Ou se quiser voltar para o seu lugar também, fica à vontade. Mas eu queria continuar esse momento. Deus é bom, amém, igreja? Quantos estão ouvindo a voz de Deus aí nessa noite? Deus tem falado com você? Amém? Boa noite. Nós poderíamos ficar aqui até a meia-noite, numa vigília. Amém? Ou vocês estão só porque eu estou aqui na frente? Olha lá, hein? Deus leva a sério as nossas orações. Amém, gente? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês essa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque mais uma vez Deus tem nos dado o privilégio de poder ver com os nossos próprios olhos parte do resultado das nossas orações como igreja. Todos os dias na nossa sala de oração nós oramos pela igreja brasileira, todos os dias. Nós oramos por casas de oração, nós oramos pelas igrejas de todos os estados, nós oramos pelas igrejas perseguidas, nós oramos por tudo aquilo que permeia o coração de Deus. E quando nós conhecemos parte das igrejas que Deus tem nos levado por todo o Brasil, nós temos nos alegrado porque temos visto parte das orações que nós fazemos todos os dias naquela salinha sendo respondidas. Deus está fazendo algo em todo o planeta. Deus está trazendo de volta a igreja para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Deus está trazendo a igreja de Cristo de volta para o lugar da intimidade, o lugar da oração, o lugar da simplicidade, o lugar do deleite na palavra, do prazer em sentar aos pés do bom pastor e de ouvir a sua voz, o seu direcionamento. Por muito tempo a igreja se distanciou desse lugar, por conta de várias coisas, uma delas as boas distrações, os muitos afazeres. Na verdade, a grande comissão nunca foi uma desculpa para nós perdermos o lugar de intimidade. Pelo contrário, o ID, ele é uma obrigação nossa. Deus nos deu um comando, portanto ID, Mateus 28. Mas a verdade é que antes de Jesus ascender aos céus, Ele deixou bem claro que antes do ID existe o permaneça. Amém, igreja? Amém. Sempre antes do ID existe o permaneça. Atos capítulo 1, você vai entender ali o nascimento da igreja. A igreja primitiva foi a igreja que nasceu em uma reunião de oração. Reunião de oração não foi criada por Deus apenas para resolvermos questões administrativas ou para organizarmos um retiro, um encontro com Deus. Tudo isso é muito válido, mas reunião de oração é muito mais do que isso. É a igreja sendo liderada por Deus. É a voz profética que sempre liderou o corpo, a igreja, liderando a igreja nos tempos de hoje também. Deus continua falando, igreja. Deus continua liderando o seu povo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle da sua igreja, nunca perdeu o controle da situação. Nem mesmo o pecado fez com que Deus precisasse de um plano B. Deus não tem plano B. O plano de Deus é original. Amém? O pecado não pegou Deus de surpresa. Por isso, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos inverter a ordem das coisas. O ID é necessário, mas antes do permaneça. Porque se eu não permanecer em Deus, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. O que esse mundo precisa é que a luz de Cristo brilhe através de você. Nós estamos aqui numa conferência que fala a respeito da sua volta, do seu retorno, e não existe assunto que eu ame mais do que falar a respeito da volta do meu amado Jesus. É tudo sobre isso. Deus não me chamou para encher igreja. Deus me chamou para amar a Jesus com toda a minha força, todo o meu entendimento, tudo que eu sou. E parte disso vai alcançar o perdido. Porque o cumprimento do primeiro mandamento
é o que torna possível o segundo. Primeiro eu aprendo a amar a Deus acima de todas as coisas, e só depois eu passo a poder amar o próximo como a mim mesmo. Não é impossível amar o próximo sem antes nos gastarmos em amar a Deus acima de tudo. E amar a Deus acima de tudo é acima de tudo. Você já parou para pensar que tudo é tudo? Quando eu falo isso, eu me lembro muito da comparação que muitas vezes nós fazemos no nosso subconsciente. Eu vou ser bem vulnerável com vocês aqui, eu posso? Quando nós falamos sobre amar a Deus acima de tudo, o primeiro mandamento, engraçado que Jesus, quando foi questionado sobre qual era o maior mandamento, ele falou justamente o primeiro e o segundo. Ele disse: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha o que Jesus fala. Isso é muito sério. Amar a Deus acima de tudo significa amar a Deus acima não só do pecado, porque isso já é óbvio, amém, irmãos? O pecado é prazeroso? Sim. Se não fosse, ninguém pecava. Por isso nós devemos amar a Deus acima do pecado, acima dos prazeres da nossa carne. É todos os dias mortificando a carne, buscando viver uma vida de santidade. Isso também é amar a Deus acima de tudo. Quando eu digo não ao pecado que todo dia bate a porta do meu coração, eu também estou amando a Deus acima de tudo. É uma caminhada, é uma jornada, vocês entendem isso? E todo mundo aqui está vivendo essa jornada, assim como eu. Todos os dias, quando a minha carne deseja pecar, eu digo: não, eu não nasci para isso. Mesmo tendo vontade de pecar, porque eu tenho vontade de pecar, você tem vontade de pecar. Não vamos ser hipócritas aqui. Não tem nenhum anjo aqui, pelo menos visivelmente. Com certeza deve ter, mas eu não consigo ver. Mas eu estou falando aqui, com os meus olhos eu consigo ver pessoas, filhos de Deus, homens totalmente dependentes, pobres em espírito, dependentes da misericórdia de Deus. E quando nós renunciamos aos prazeres, nós estamos amando a Deus acima de tudo. Então tudo começa aí. Mas amar a Deus acima de tudo não é só amar a Deus acima daquilo que é ruim, mas é amar a Deus acima daquilo que também é bom. Porque Deus não é uma coisa boa no meio de coisas medianas. Deus é a melhor coisa dentre as melhores coisas dessa terra. É totalmente diferente. Quando Jesus nos fala a respeito do primeiro mandamento, Ele está falando: olha, não tem problema você gostar de fazer, você gostar de outras coisas. O problema está em você amar as outras coisas mais do que a Deus. Nada é digno do nosso amor pleno, a não ser a presença de Deus. Eu posso amar, eu amo a minha esposa, eu amo estar com a minha igreja, eu amo a sala de oração, eu amo o ministério, eu amo fazer o que eu estou fazendo, mas eu amo mais a Deus. Se um dia tudo isso for me tirado, ainda sobra Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Pensa um pouco, se tudo que você tem hoje for tirado, o que é que sobra? Porque aquilo que sobra é o que realmente tem. Eu já passei por muitos momentos na vida de ganha, de perca. Eu sei que ainda vou passar por muitos, mas uma coisa que eu jamais quero perder é a presença de Deus, é a preeminência de Deus no meu coração. Sabe, eu posso conquistar muita coisa, mas nada vai preencher esse lugar que já foi preenchido por Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele desejou cumprir a vontade de Deus em tudo. Lá no livro de Atos, quando Paulo vai falar sobre a vida de Davi, quando ele está discursando lá em Antioquia, Paulo ele fala assim: e Deus levantou Davi, homem segundo o seu coração, homem capaz de fazer toda a sua vontade. Paulo, ele explica o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Resumindo, Paulo diz: ser um homem segundo o coração de Deus é ser um homem, ou ser uma mulher, capaz de fazer toda a vontade de Deus, acima da tua vontade. Nós temos vontades, nós temos escolhas, e amar a Deus acima de tudo é amar a Deus acima da nossa vontade. Nem sempre eu tenho vontade de orar, e eu sou um missionário intercessor. É muito fácil ter a fama de que ora, mas não ora.
Nós temos uma sala de oração e nós não passamos o dia inteiro orando. Nós temos outros afazeres, mas o principal é estabelecer a oração e a adoração. Isso é o que nós somos. Mas é muito fácil ter essa fama e não orar. É ou não é, igreja? Então eu preciso aprender a amar a Deus acima de tudo. Eu preciso aprender a amar a Deus acima das coisas boas, acima até mesmo do ministério. Tem pessoas que endeusam o ministério. O ministério é algo bom, maravilhoso, mas quando ele toma o lugar de Deus, ele se torna maldição. Vocês entendem? Sim ou não? E aí quando eu aprendo a amar a Deus acima de tudo, eu estou apto a cumprir o ID. Porque o ID no original, na verdade, significa indo. Enquanto eu estou vivendo, prego o Evangelho. Não é um dia específico, apesar de nós marcarmos dias específicos para evangelizar, e não há problema nisso. Eu amo quando a igreja marca o dia do evangelismo, né? E tem aquele impacto no bairro. Vocês já fizeram isso, eu tenho certeza. É maravilhoso, né? Mas o ID não é só isso. O ID é enquanto você caminha, enquanto você vive a sua jornada, pregue o Evangelho com a sua vida. Que as pessoas encontrem o Cristo que habita em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Enquanto você está na faculdade, viva o testemunho de Cristo. Isso é cumprir o ID. Agora esse ID, ele é o transbordar, vocês entendem isso? O segundo mandamento é o transbordar do primeiro. Eu aprendo a amar a Deus acima de tudo. E aí quando eu começo a amar a Deus acima de tudo, esse amor, ele começa a transbordar em minha vida e alcança o meu irmão. E é esse amor que o mundo precisa. Amém, igreja? E Jesus está voltando, e essa é a igreja que ele vai encontrar, uma igreja que cresceu no seu amor, uma igreja que aprendeu a amar a Jesus. E nós aprendemos a amar a Jesus no lugar de diálogo com Deus, no lugar da conversa. Quem foi que iniciou a oração na história? Deus. Quando você olha para Gênesis, você percebe que foi o Criador que iniciou a conversa com o homem. Não foi o homem que iniciou a conversa, foi Deus. Deus criou esse negócio de oração. Por isso, não deveria ser apenas um departamento da nossa igreja. Eu não tenho nenhum problema contra o departamento de oração, mas muitas vezes eles são um problema, porque gera para nós um entendimento de que só aquelas pessoas ali é que devem orar. Estou mentindo? É ou não é, igreja? Né? Vai gerando um entendimento de que só as irmãs do coque que são as irmãs da oração. Sabe as irmãs do coque? Quem conhece a irmã do coque? Tem irmã do coque aqui, eu sei. Elas estão em todo lugar. Elas se multiplicam, elas se proliferam, elas... Cara, a minha tia, ela é missionária da Assembleia de Deus. Irmã do coque. Ela é perigosíssima. Eu tenho medo dela. Eu não conhecia Jesus. E todo sábado ela ia lá na minha casa, para fazer algo chamado ciclo de oração. Gente, e elas não andam sozinhas, elas andam em gangue. É ou não é? Parece uns Power Rangers, mano. Do nada, elas aparecem. E eu fugia, até que um dia não deu mais. E toda a minha casa se converteu. Então há poder na oração. Mas a oração não é só para X do coque. Entendeu? É um erro nosso achar que só algumas pessoas foram chamadas para serem intercessores. Quem aqui é discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus, ser cristão, significa ser seguidor de Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Então, se você é seguidor de Cristo, o que é que Jesus está fazendo agora? De acordo com o livro de Hebreus, Ele está intercedendo agora. A palavra fala em Hebreus que Jesus vive para interceder. Então nós, que dizemos ser cristãos, nós vivemos para quê? Deveria ser para interceder, amém? E interceder é o que, igreja?
é orar para que Deus faça a nossa vontade. Interceder é orar para que Deus faça a sua vontade, a vontade de Deus. Só que para isso eu preciso conhecer a vontade de Deus, senão eu vou começar a orar por tudo, menos pela vontade de Deus. E olha, existem coisas que são boas, lícitas, que não tem problema em orar, mas não resume a vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é libertar, mas existe muito mais. O que Deus está fazendo agora na tua cidade, o que Deus está fazendo agora no teu trabalho. Ser intercessor é se preocupar com aquilo que ocupa o coração de Deus, é dizer sim e amém para aquilo que está no coração do Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele nos ensina, durante toda a sua vida, Jesus viveu uma vida de oração. Jesus é 100% homem e 100% Deus, amém, igreja? Isso fala, Filipenses capítulo 2, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós. Cara, isso aqui, já daria para falar a noite inteira a respeito disso. Toda vida que eu olho para Filipenses 2, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe o que significa? Falando a respeito da pessoa de Cristo, Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, amém, igreja? E para sempre a segunda pessoa da Trindade estará no corpo de um homem judeu. Para sempre a segunda pessoa da Trindade estará no corpo de um homem judeu. Para mim, isso resume o que significa João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que para sempre o seu Filho habitará no corpo de um homem. Para pensar, Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Ele não foi criado, ele sempre existiu, ele é Deus. João capítulo 1 fala sobre o princípio. E o princípio de João capítulo 1 é o princípio antes do princípio. Sabe, Gênesis fala sobre o princípio. Gente, eu sei que a mente de vocês pode dar uma bugada, mas tudo bem. Isso vai expandir a nossa mente. É bom que isso aconteça. Eu gosto de estudar a Bíblia porque a minha mente fica travando. Já aconteceu com alguém aqui? Isso é bom. Significa que a gente está amadurecendo. Amém? Existe um princípio lá em Gênesis capítulo 1. Só que João capítulo 1 fala do princípio antes do princípio. O Deus que sempre existiu antes de tudo que nós conhecemos hoje existir. E ali fala sobre o verbo de Deus. A palavra verbo em João capítulo 1 vem do original logos, a palavra criacional de Deus. E a palavra ali aponta para Jesus, que é o verbo que se fez carne. E ali em João capítulo 1 ele diz: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele, nada foi feito, nada foi criado sem ele. Então Jesus, ele é o Criador também. Por isso Filipenses capítulo 2 fala a respeito do Criador se vestindo da criação. Esse é o maior exemplo de humildade. Só pode ser o maior humilde do universo, porque ele é o poderoso, ele é o todo-poderoso. Só ele poderia fazer isso. E isso essa verdade é para constranger os nossos corações. Toda vida que eu olho para as Escrituras, toda vida que eu leio o livro de Apocalipse, e eu percebo que existe um homem judeu assentado num trono de glória agora mesmo, o meu coração é quebrado. Entendeu? Porque eu vejo, mano, talvez eu estando no lugar de Deus eu não teria feito isso. Eu não teria, eu sei que eu estou quase derrubando isso aqui, mas vai dar certo, tá, gente? É que eu esqueço. Eu acho que eu tenho um TDAH, mas me ajuda, Jesus, não deixa eu esquecer. A verdade, quando eu olho para esse homem assentado num trono, o meu coração é quebrado com essa verdade. Deus se esvaziou para que hoje nós pudéssemos entender, para que hoje nós pudéssemos participar da sua glória. E Jesus, durante toda a sua vida, nos ensinou
como viver uma vida de intimidade com o Pai. Mesmo Ele sendo Deus, Ele não se deu ao luxo de viver uma vida que não fosse uma vida de oração. Tanto que os discípulos, quando têm a oportunidade de pedir algo para Jesus, quando os discípulos vão pedir a Jesus para lhes ensinar algo, eu sei que a Débora já falou sobre Mateus 6, é o texto que nós estamos estudando hoje, mas existe uma outra passagem em Lucas, quando vai falar sobre esse mesmo acontecimento. Eu gosto do relato de Lucas, porque ele fala que os discípulos olham para o Senhor e dizem: Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos de João aprenderam a orar com João, então nos ensine a orar. Os discípulos viram Jesus operando todo tipo de milagre, viram Jesus andando sobre as águas, viram Jesus ressuscitando os mortos, curando paralíticos, fazendo o cego enxergar, e tudo isso é maravilhoso. Eu desejo ver isso acontecendo hoje. Deus deseja fazer isso acontecer hoje. Deus continua fazendo isso acontecer hoje. Mas nada disso é mais importante, está num grau de maior importância do que aprender a orar. Sabe por quê, igreja? Porque haverá um dia onde todas as nossas necessidades serão sanadas, amém? A Bíblia fala que haverá um dia onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem choro, nem lágrimas. As velhas coisas terão passado, novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, o tabernáculo de Deus estará novamente com os homens. Gente, nós precisamos estudar sobre o que Deus prometeu que faria e fará, porque é isso que vai nos sustentar no dia mau. Isso vai reger a forma como nós oramos, como nós vivemos a nossa vida hoje, a nossa fé. A nossa fé está totalmente pautada, fundamentada no tipo de conhecimento que nós temos. E nós precisamos da revelação de Deus. Aonde que Deus está revelado? Na sua palavra. Deus está revelado aqui, ó. Está tudo aqui. Tudo que eu estou falando aqui, você precisa chegar em casa e verificar se é isso mesmo. Não acredite só porque eu estou com o microfone na mão. Qualquer um pode ter o microfone na mão. Isso não quer dizer nada. Mas quando você abre a Bíblia em casa, na sua casa, o autor desse livro, ele está lá presente. E você pode fazer perguntas para ele. Amém, igreja? E Jesus ensinou vez após vez aos discípulos a importância de viver uma vida de oração. E Lucas capítulo 18 tem uma parábola que eu gosto de chamar essa parábola de parábola da viúva persistente. Eu sei que em algumas versões da Bíblia lá está dizendo a parábola do juiz injusto. Sim, existe um juiz injusto aqui, mas eu gosto de focar na viúva persistente, porque para mim a parte mais importante aqui não é o que o juiz faz, mas o que essa viúva fez. Então vamos ler juntos? Abra sua Bíblia em Lucas 18. Enquanto você abre, eu vou beber um pouquinho d'água, porque eu já estou passando mal aqui com minha garganta. E Deus é tão bom com a gente, né? Está bem frio aqui, comparado aos outros dias. A nossa oração é forte. E a de vocês também. Eu sei que vocês oraram por nós. Obrigado, irmãos. Vocês nos amaram. Mas vamos lá, Lucas 18. Versículo 1. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga assim comigo, orar sempre. Por que nós devemos orar sempre? Eu ia falar isso, não acabei não falando. Haverá um dia que não terá mais dor, nem lágrimas, mas ainda haverá oração. Nós vamos entrar no outro lado da eternidade, igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos adentrar em um outro lado da eternidade um dia, onde não haverá mais morte, nem dor, mas ainda haverá oração. Ainda haverá diálogo com Deus. Então, como menosprezar algo que eu vou fazer desse lado da eternidade, mas que também vou continuar fazendo por toda a eternidade? Só essa verdade seria suficiente para nós olharmos diferente para esse assunto a partir de hoje. Oração não é uma ferramenta. Oração faz parte de quem nós somos. O cachorro late, né? O peixe nada, o pássaro voa, o crente ora. Crente ora, irmão. Crente que não ora está com defeito, né, de fábrica. É ou não é? Está com problema.
Não está orando por quê? Deus te deu uma boca. Ainda tem crente sem vergonha que usa a Bíblia para justificar o pecado, né? Já viu esse crente, pastor? Eu sei que aqui não tem, é só lá na F-Hop. É só lá na F-Hop que tem esse tipo de coisa. Aqui não tem. Né? Já pessoas que pegam Salmo 139, diz que antes da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe, então não preciso falar. Sem vergonha, né? Eu chamo esse de crente Hello Kitty. Eu sei que não é do tempo da maioria aqui, mas quem pegou, entendeu, né? Hello Kitty não tem boca, né? Porque se Deus te deu uma boca, é para você orar. E quando você ora, você está sendo sincero a Deus, ou então está sendo falso. E o próprio Salmo 139 fala que Ele é o Deus que sonda e conhece. A palavra sonda no original ele significa cavar para encontrar. Deus é o único que vê no mais profundo do nosso íntimo quem nós realmente somos. E também ali ainda diz assim, de longe Ele penetra os nossos pensamentos. Conhece quando eu me assento, quando eu me levanto. Ou seja, minha vida passiva, minha vida ativa. Ele sabe tudo. Então, por isso que quando eu oro, eu estou tendo uma grande oportunidade de adorar a Deus com a minha sinceridade. Muitas pessoas quando oram, Deus olha e diz, amém, é isso mesmo. Eu consigo ver no teu coração que você está sendo sincero. Você está falando realmente aquilo que está no teu coração. Já tem outros irmãos que quando oram, Deus olha assim, sem vergonha, religioso, só palavras bonitas não chamam a minha atenção. Eu quero sinceridade. Orar é ser sincero com Deus, ser vulnerável diante de Deus. Por isso que quando Débora falou aqui, Mateus capítulo 6, eu acredito que Mateus capítulo 6 é uma das coisas mais difíceis de cumprir, porque você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ficar sozinho, com a única pessoa do universo que te conhece de dentro para fora, não é para qualquer um. Naquele lugar não existe tentação em relação à performance. Você não vai ser tentado a fazer uma performance para tentar impressionar aquele que já te conhece, porque você nunca vai conseguir impressionar a Deus, porque Ele já te conhece. Então naquele lugar, Mateus 6 é o lugar onde você é vulnerável. É assim que Deus nos deseja se relacionar conosco, vulnerabilidade. E sem vida de oração não há vulnerabilidade. Amém? Vamos lá, continuando. Jesus, versículo 1. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e de nunca desanimar. Note que a palavra orar sempre e nunca desanimar estão juntas aqui, né? Se você se encontra desanimado, é porque você não perseverou em oração. Porque o desânimo ele bate na porta de todo mundo, na minha também. Todo santo dia, já tive vontade de desistir inúmeras vezes. E eu sei que eu ainda vou ter um dia. Pode ser que seja amanhã. Por isso, eu tenho que orar sempre. Por isso nós precisamos orar sempre, para nunca desanimar. Continuando, versículo 2: em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia ali uma viúva, que sempre lhe pedia, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite aos homens, como essa viúva está me incomodando, eu vou fazer justiça a ela, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu, e ele disse, ouvi o que esse juiz injusto diz. Aí versículo 7, preste bem atenção nisso aqui. E Deus não fará justiça também aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? O Senhor faz uma pergunta aqui. Ele usa uma parábola de um juiz injusto e de uma viúva persistente. E ele fala, olha, essa viúva foi o que ela fez, ela clamou, ela bateu na porta, até que aquele juiz que não queria atendê-la, mudasse de ideia. E aquele juiz, ele atendeu não porque ele era bom, porque a Bíblia está sendo bem clara, ele é injusto. Ele fez isso porque ele queria que ela parasse de encher o saco dele, que ela parasse de perturbar ele. É isso que a palavra está falando. E o Senhor faz um contraste aí,
Note que isso tem um porquê. Primeira coisa que eu quero que você entenda ao olhar para essa parábola: isso aqui não é uma comparação. Posso ouvir um amém? Primeiro, nós não somos viúvas. Você não é viúva, porque o nosso noivo está vivo. A morte não pôde vencer o nosso amado noivo. Ele vive para todo sempre. Ele é o autor da vida. Jesus é o nosso noivo. Então nós não somos uma viúva. Nosso noivo está vivo. Essa parábola passa a ter mais sentido ainda quando nós olhamos para essa perspectiva. Então nós não somos viúvas. E outra, o nosso juiz, ele não é injusto. Na verdade, ele ama a justiça. Justiça e retidão são as bases do seu trono. Amém? Ele, na verdade, irá julgar a terra com a verdadeira justiça. É essa justiça que nós tanto clamamos todos os dias. Não é a justiça que o homem pode fazer. Esse mundo ainda não conheceu a justiça, mas vai conhecer, porque está escrito: Ele julgará vivos e mortos. Sabe o que é sucesso, igreja? Sucesso não é ter 1 milhão de views no YouTube. Sucesso é o que nós vamos ouvir quando estivermos diante dele. Sucesso é o que nós iremos ouvir quando os olhos dele repousarem sobre nós. Eu vivo para isso. Isso é a definição de sucesso. É o que você vai ouvir da boca do juiz que é justo. Amém, igreja? Então, nosso juiz não é injusto. Ele, na verdade, é o justo juiz. E ele não vai demorar em nos atender, assim como esse juiz injusto demorou. Jesus está dizendo aqui, no versículo 7, mais uma vez: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça, note que ele fala, mesmo que pareça demorado. Isso significa o quê? Pode parecer que está demorando, mas na verdade, Ele virá com rapidez. A justiça rápida de Deus virá sobre a terra. Mas antes disso, é necessário que a igreja aprenda a lição dessa parábola, de viver uma vida de oração persistente, perseverante. E o Senhor, Ele encerra essa parábola com 2 perguntas. E existem perguntas que nos respondem muito mais do que qualquer outra coisa. E note que essas 2 perguntas que Jesus encerra essa parábola traz muita clareza aos nossos corações, porque essa conferência fala sobre até que Ele venha. Amém? Então o que é que nós temos que viver? Como nós temos que nos portar até que Ele venha? Existe um estilo de vida que Deus espera que nós vivamos até que Ele venha. E esse estilo de vida é um estilo de vida de oração perseverante. E ele finaliza no versículo 7, ele faz isso, ele faz essa pergunta: e Deus não fará justiça? Olha para o que o juiz injusto fez, agora olha para o teu Deus, contempla o teu Deus, o justo juiz, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, aquele que há de julgar vivos e mortos. Olha para Ele agora, e lembra, por acaso Ele não vai também fazer justiça, e justiça rápida? Ele vai responder. Por acaso Ele não vai responder? É isso que Jesus está dizendo. E Ele vai responder a quem? No versículo 7, Jesus está dizendo: Ele vai responder aos seus escolhidos. Tem algum escolhido aqui? Porque Ele diz que os escolhidos são aqueles que clamam dia e noite. Por acaso Deus não fará justiça também aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Quando fala dia e noite, eu quero que você entenda que não é agora para você entender, agora eu tenho que viver literalmente isso, tem que fazer 24 horas de oração aqui na igreja. Não é isso. É entender que é um estilo de vida constante, de oração constante, todo dia, dia após dia. Vocês entendem isso? Quando vocês fazem uma reunião de oração aqui, eu sei que vocês têm, vocês já participam disso.
do grande movimento de oração de Deus, dia e noite. Porque quando vocês descansam, tem outra igreja em outro lugar que está mantendo a chama acesa. E quando eles vão descansar, vocês estão aqui acendendo a chama também. E esse grande movimento está acontecendo por todo o globo. E esse é um movimento que nós chamamos de movimento precursor. É um movimento que vai preparar o caminho para que Jesus retorne. Antes do retorno de Jesus haverá um movimento precursor que já acontece agora, que é um movimento de retorno da igreja para esse lugar de oração. Assim como a igreja primitiva, nós seremos semelhantes a ela. A igreja de Cristo vai viver uma vida semelhante à igreja de Atos. O que a igreja de Atos vivia? Perseverança em oração. Eles ouviram Jesus dizer para eles, antes de ascender aos céus, Jesus falou: olha, imagina, os discípulos passaram pelo maior seminário teológico do universo, porque eles caminharam 3 anos com o próprio Deus. Jamais haverá um seminário teológico tão poderoso, não haverá. E ainda assim, naquele dia, imagina Pedro ouvindo isso de Jesus. Jesus olha para eles e diz: sabe Mateus 28? Vai acontecer, mas agora é hora de permanecer. E a última ordem de Jesus foi: permaneçam aqui, até que o Espírito desça, até que a promessa venha sobre vocês. E o que foi que eles fizeram? Obedeceram. Você pode ler em Atos que eles perseveraram, unânimes em oração, todos juntos, uma vida ali nasceu a igreja poderosa de Atos, a igreja que foi a igreja missionária, que enviou missionário para todo lugar. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Essa será a igreja que vai encontrar Jesus. Esse seremos nós, igreja. Uma igreja fervorosa no lugar da oração, que vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho com poder e sinais. Os sinais seguirão aqueles que creem, não aqueles que querem. Todo mundo quer, mas quem é que crê? Só crê quem conhece. Como crer sem conhecer? E a palavra conhecer vem de relacionamento, intimidade, oração, relacionamento. Você conhece uma pessoa tendo relacionamento com ela. Deus é uma pessoa. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Uma vez eu estava com o Ademar de Campos e ele me disse assim, eu perguntei para ele: Ademar, como que eu posso chegar com 50 anos de ministério, que nem você, e ainda com o coração assim, queimando por Jesus? Porque quando você fala em Jesus, seus olhos enchem de lágrima. Para mim, isso é sucesso. Sucesso não é ter uma canção conhecida em todo mundo. Sucesso é ser conhecido pelo Deus do universo. E ele falou assim para mim: Hamilton, todo dia de manhã, quando eu abro a Bíblia, eu tenho um encontro com uma pessoa. Eu tenho um encontro com Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Relacionamento com Deus, igreja. E isso aqui está disponível para todos nós. E aí Jesus, voltando aqui para Lucas 18, eu já vou encerrar. Ele encerra com mais uma pergunta. Então no versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa Ele vai fazer justiça. Diga assim comigo: depressa. Depressa Ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eita, tudo. É uma expressão do Nordeste, eita, né? Eu sou nordestino, nasci em Fortaleza. E é uma expressão de espanto, né? Vixe. Por que Jesus encerrou essa parábola com essa pergunta? Não é por acaso. Jesus está ensinando aqui sobre viver uma vida de oração perseverante. Porque antes do seu retorno, muitas coisas vão acontecer, igreja. Muitas coisas ainda vão ser necessárias que aconteçam. E muita gente vai ficar meio atordoada por não conhecer as verdades. Mas aqueles que estiverem nesse lugar, como essa viúva persistente, guardando a promessa, se gastando em conhecer o coração do seu amado, não desanimando,
Pelo contrário, orando em perseverança todos os dias, esses não serão abalados, estes permanecerão atentos, sóbrios, mesmo diante de tudo que há de acontecer. Eu estou tentando ser bem, de forma simples aqui para você, fazer você entender que até Jesus voltar, muita coisa ainda vai piorar, muita coisa ainda vai ficar bem difícil, bem apertado. Isso ninguém ensina, né? Poucas pessoas falam sobre isso, mas está aqui na Bíblia, tá? É necessário que tais coisas aconteçam. Por isso Jesus ele encerra: quando o Filho do Homem retornar, achará fé na terra? Olha só, até o cão veio ouvir a palavra. Quando o Filho do Homem... Isso aqui é a igreja, gente, igreja é isso mesmo. Olha, deixa ele aí, ele é de Deus. Faz carinho nele, isso, amém, Jesus. E o bicho é grande, aleluia, glória. Poderia ser pequeno, Senhor, mas mandou logo um... Tá bom, corajosa irmã, mas vamos lá. Agora para finalizar, porque ficou bem radical agora o negócio aqui na frente. Por acaso achará fé na terra, como está achando agora no coração da irmã que está aqui na frente? Irmã de fé. Por acaso o Senhor achará fé na terra? E eu pergunto para vocês, igreja, quando o Senhor olhar para essa comunidade, Ele achará fé? Achará fé nos nossos corações? Quando tudo que tem de acontecer começar a acontecer, o Senhor achará fé na terra? Achará fé no nosso coração? Malaquias capítulo 3, versículo 2, só escute, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando Ele aparecer? Escuta isso. Quem permanecerá de pé quando Ele aparecer? Pois Ele será como um fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora, Ele virá sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que julgam falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Ele virá depressa. Ele virá e não tardará. Sim, necessário acontecer muita coisa, mas Ele está voltando. Quando nós estivermos testemunhando tais coisas, ao invés de nos desesperarmos, nós precisamos voltar para a palavra e permitir que através do Espírito Santo nosso coração seja aquecido. Sabe por quê, igreja? A perseguição nunca foi um inimigo da igreja. A perseguição, na verdade, foi um dos fatores que mais fez a igreja crescer. A igreja perseguida é a igreja que mais cresce. A igreja perseguida é a igreja que mais cresce. Quanto mais ela é perseguida, mais ela brilha a luz de Cristo. É assim que é. Quanto mais a escuridão aumentar na terra, mais a igreja irá brilhar. Vocês entendem isso? Quanto mais escuro, mais a luz do Evangelho vai se tornar evidente. Só que isso vai se tornar real na vida daqueles que escolheram gastar as suas vidas nesse lugar. Há um convite para essa igreja nessa noite. Posso ouvir um amém? Há um convite para você aprender a gastar a sua vida nesse lugar, no lugar da oração. Isaías 56, versículo 7, fala que a identidade da igreja é ser uma casa de oração para todos os povos. Isso aqui é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. A identidade que Deus nos deu é sermos uma casa de oração para todos os povos. Jesus citou isso lá no templo, quando ele encontrou os cambistas vendendo, comprando
fazendo da casa de Deus o seu meio de ganhar a vida. Jesus revirou as mesas e citou Isaías 56. Jesus disse: vocês esqueceram o que está escrito? A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. E o que vocês têm feito dela? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, quando Deus olhar para essa comunidade, Ele não espera encontrar muitas atividades, Ele espera encontrar intimidade, oração, relacionamento. E tudo que vocês farão vai fluir a partir desse lugar. A pregação do Evangelho, o ensino das Escrituras, se não flui de um lugar de intimidade, não surte efeito, não vai dar fruto, fruto que permaneça. Nem tudo que parece fruto é fruto. Você sabia disso? Quando Jesus encontra aquela figueira, antes de entrar no templo, ele encontra uma figueira. E ele vai procurar algo para comer, ele não encontra nada, e ele amaldiçoa a figueira. Lembra dessa passagem? Por que ele amaldiçoou? Porque não tinha nada para comer. E se você for estudar ali, você vai perceber que não era a época de dar figos, né? E aí é onde o negócio complica, né? Se não era a época, por que Jesus amaldiçoou a coitada, né? Alguém já pensou isso? Existe toda uma explicação por trás. Resumindo, naquela época, não era a época de dar frutos, mas Jesus sabia que toda figueira que fosse dar fruto na época certa, antes da época de frutos, ela daria uma espécie de botões comestíveis, que ainda não era fruto, mas dava para comer. Então a Bíblia não fala que Jesus procurou o fruto, fala que ele procurou algo para comer. Aí faz mais sentido, né? Que a primeira vez que eu li esse texto, eu confesso para os irmãos, eu achei que Jesus tinha sido bruto, né? Nossa, Jesus era tão manso, agora ficou tão bruto. Por que ele amaldiçoou a pobre da figueira se não estava na época de dar fruto? Deus não vai exigir de nós nada que nós não sejamos capazes de entregar. Amém? Então Deus sabe que o estilo de vida que você está vivendo hoje é um estilo de vida que vai dar fruto lá na frente. Frutos que permaneçam, frutos que glorifiquem ao Pai. Ele já sabe agora, antes de você fazer. Entendeu? Faz sentido, igreja? E esse fruto vem desse lugar, lugar de intimidade, de relacionamento. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus está atraindo de volta a igreja para esse lugar. E se você está aqui nessa noite, Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus está comprometido em fazer você crescer no lugar da oração. Isaías 56, versículo 7, quando ele fala sobre essa casa de oração. Antes, ele diz: olha, eu os conduzirei ao meu santo monte. Deus está comprometido em nos fazer crescer em oração. Nós não estamos sozinhos, igreja. A boa notícia é que você não vai aprender a orar sozinho. Deus vai te ensinar. Deus vai te conduzir. Isaías 56, versículo 7. Nós precisamos orar. Isaías 56, versículo 7. Nós precisamos dizer: Deus, eu quero Isaías 56, versículo 7 na minha vida. Eu quero encontrar. Eu quero ser conduzido. Você disse que nos conduziria ao teu santo monte. E ele diz assim: eu os alegrarei. Olha o que Deus está dizendo em Isaías 56, versículo 7. Eu vou dar alegria para vocês nesse lugar, no lugar da oração. Logo, a oração não é para ser algo chato, algo monótono. Eu sou chato, você é chato, Deus não é chato. Amém, irmão? Ó, quando eu falei você é chato, teve uns irmãos que ficou assim: é verdade. Fala, Jeová. É, nós somos chatos, irmão. Nós somos muito chatos. A minha esposa que diga, né? Todo dia ela fala: meu, tu é tão chato, às vezes quase sempre. Porque eu sou muito extrovertido. Eu sei que não parece, mas ela é mais íntimo, né? E tem dia que eu estou chateando ela mesmo, eu reconheço. Sou pecador. Mas Deus não é chato, sabe? E Deus está dizendo em Isaías 56: eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. Eu vou conduzi-los. E nesse lugar eu vou dar alegria e deleite e prazer a vocês. Irmãos, quando Jesus fala sobre a oração perseverante, eu quero que vocês lembrem de Isaías 56, que toda oração perseverante só será sustentada se houver prazer e alegria. A vida de oração é uma vida de alegria. Vamos falar isso juntos? Vida de oração
é uma vida de alegria. Vida de oração é uma vida de prazer. O salmista diz: na presença de Deus há plenitude de alegria, na sua direita há delícias eternas. O que nós necessitamos é encontrar esse prazer que há na presença de Deus. Aí a oração vai fazer sentido. Aí a vida de oração não vai ser mais um sacrifício, uma dor, sabe, um peso insuportável, mas vai ser, antes de tudo, um prazer incontrolável, um desejo ardente. Vocês vão passar horas orando e não vão perceber, porque quando nós temos prazer, o tempo voa, é ou não é? Presta atenção, quando você está fazendo algo que você gosta, você perde a noção do tempo. Vai ser assim também quando você encontrar prazer no lugar da oração. Deus disse que vai nos conduzir a esse lugar, e eu oro Isaías 56 junto com vocês hoje, para que essa igreja encontre esse lugar de alegria, de deleite, de prazer, porque nós estamos aguardando o retorno do nosso amado noivo, e essa é a forma correta de aguardarmos o seu retorno, com o coração queimando pela sua presença, contendendo em espírito, em oração, por aquilo que Ele disse que faria e fará. Quando Deus passeia pela terra com seus olhos, Ele está procurando uma noiva que queira ser parceira do seu coração. Quando Deus olha para essa igreja, Ele está procurando por amigos, não escravos, amigos. Não escravos, amigos. Um apaixonado serve muito mais do que um escravo. Um escravo só serve porque ele está sendo obrigado. Um apaixonado ele faz porque ele ama. Não queira servir a Deus como um escravo. Deixa Deus mudar a tua mentalidade hoje. Quando Davi estava prestes a morrer, ele deixou um conselho para Salomão. 1 Crônicas 28, se eu não me engano. Ele fala assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Olha como Davi fala: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Note que Davi fala assim: Salomão, não se confie pelo simples fato de você ser meu filho. Isso não te garante nada. Viva a sua própria jornada com Deus. Eu acho tão bonito isso, quando ele fala assim: conhece o Deus de teu pai. De teu pai. Conhece o Deus de teu pai, porque Ele também é teu Deus. Não se transfere intimidade. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Tá, toma aqui intimidade agora, vai. Vai no Pix. Não se passa intimidade por Pix, irmão, por osmose. Não existe isso. Seria injusto, né? Um irmão que está buscando, orando, jejuando, aí o outro que não faz nada. Só botar a mão na minha cabeça, irmão, que eu vou ser tão íntimo de Deus como você é. Isso não existe, isso é religiosidade. Tu, porém, Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro, inteireza de coração, com tudo que você tem. Ame esse Deus com tudo que você tem, coração íntegro e alma voluntária. Sabe o que é alma voluntária, igreja? O sacrifício de Cristo foi um sacrifício voluntário. Daí você entende, né? Que voluntariado é muito mais pesado do que, por exemplo, uma pessoa que trabalha para receber um salário. Eu sei que tem pessoas que ganham salário, que trabalham aqui, tudo bem, isso não é errado. Mas ser voluntário não é trabalhar para receber um salário. O voluntário ele não faz para receber, ele faz porque ele já recebeu. Ele se entrega totalmente. Ele não está esperando, ele não está barganhando com Deus. Ele não está dando do que lhe sobra. Ele está entregando tudo. Ele se esvazia completamente. Esse é o voluntário. E o nosso serviço na casa de Deus, antes de tudo, tem que ser um serviço voluntário. Amém, igreja?
voluntário. Não estou dizendo que você não pode ser abençoado pela igreja um dia, aquelas pessoas que são separadas para servir no ministério. O pastor é um exemplo disso. Glória a Deus, porque trabalha muito. Ser pastor é punk, irmão. É ou não é, pastor? É 24 horas, é dia e noite, 24/7, né? Não tem descanso, não. Deus não tira férias, pastor também não tira. É ou não é? Não tira férias, irmão. Um dia eu fui tirar férias, eu caí na besteira de tirar férias. Eu fui lá para minha cidade, Califórnia brasileira, fui na praia com a minha cachorrinha, minha esposa, e de repente chegou um homem, me cutucou assim. Vocês entendem cutucou? Pegou nas minhas costas assim, né? E ele falou assim: você sabe alguma coisa sobre casa de oração? No meio da praia, irmão. A praia lotada de gente. E eu não estava com roupa de igreja, não estava. Não tinha nenhum versículo na minha roupa. Eu ainda procurei. Aí eu, como assim? O senhor me conhece de onde? Ele, não te conheço. Mas eu sou pastor, eu estou aqui na cidade, a trabalho. E quando eu te vi aqui no meio da multidão, Deus falou: pergunta para ele sobre casa de oração. Aí eu olhei para Deus, estou de férias. Pastor não tira férias, irmão. Deus não tira férias. Amém? Então, o pastor é digno do seu salário, sim. Mas ainda assim o sacrifício dele também é um sacrifício voluntário. O serviço tem que ser um serviço voluntário. Nós não fazemos para receber, nós fazemos porque nós já recebemos. Há um convite para nós hoje. Entrarmos nesse lugar de intimidade. Dizermos sim para esse chamado de viver uma vida de oração perseverante, prazerosa. Deus quer falar com você na sua casa, no seu trabalho. Sabe, você dona de casa, quando estiver lavando a louça, estiver varrendo a casa, ou fazendo a comida dos seus filhos, ali é o teu Mateus capítulo 6. É o lugar onde Deus vai falar com você no secreto. Há um diálogo ali com Deus. Não fuja. Você, sacerdote do seu lar, quando você estiver indo para o seu trabalho, na condução ou no carro, faça desse lugar o seu lugar secreto. Fale com Deus, e continue o diálogo que Deus começou. Não fuja disso. Não fuja disso. É sobre isso. Amém, igreja? Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. E se você sente que Deus está falando com você nessa noite, aí onde você está, faça uma oração simples ao Senhor. Se comprometa a viver uma vida de oração perseverante até que Ele venha, até que Ele retorne. A orar sem desanimar, seguindo o exemplo dessa viúva persistente, entendendo que nós não somos viúvas, nós temos um noivo que está vivo, que vive para todo sempre, e que Ele não é injusto, pelo contrário, Ele é a própria justiça, e depressa Ele fará a justiça sobre a terra. Nós veremos o Rei da Glória reinando sobre tudo, sobre tudo. Quantos desejam viver isso? Quantos desejam viver isso? Fica com a tua mão levantada agora, fecha os teus olhos e continue orando. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Conduz-me a esse lugar. Me dê um coração perseverante em oração. Encontre em mim um coração intercessor. Encontre em mim um coração perseverante. Senhor, eu oro por aqueles que chegaram aqui desanimados, cansados, sobrecarregados, com pensamentos em desistir. Eu oro agora, Senhor, toque a mente dos meus irmãos agora, toque o coração deles com essa verdade. Se eles estão aqui nessa noite, é porque o Senhor tem um propósito na vida deles. O Senhor está comprometido em lhes fazer crescer em oração, em intimidade. O Senhor não se arrependeu de ter chamado eles. O Senhor não se arrependeu de ter chamado você, de ter atraído você.
Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, mas estão se perguntando: será que eu não perdi muito tempo? Será que eu perdi o time e eu agora não vou mais viver aquilo que Deus prometeu? Entenda, Deus não se arrepende, Deus não voltou atrás, Deus não tem o plano B. O tempo é muito relativo em relação a nós, em relação a Deus, é totalmente diferente. Deus pode fazer qualquer coisa, Deus não está preso ao tempo, Ele transcende. Os céus é a sua morada, a terra é a estrada dos seus pés. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Não existe ninguém aqui que está ultrapassado, que não está mais apto a viver o propósito de Deus para a sua vida. Agora mesmo, Deus pode fazer qualquer coisa acontecer, Deus pode mudar qualquer realidade. Você que precisa voltar e retornar a esse lugar, hoje é o dia, essa é a noite. Continua com as tuas mãos levantadas. Você que sente Deus te chamando, esse convite. Existem crentes aqui que estão há anos na igreja, mas há muitos anos também não conseguem sentir Deus te direcionando, não conseguem ouvir a voz de Deus, não consegue viver uma vida de oração, não consegue perseverar, está sempre ocupado demais ou preocupado demais, ansioso demais. Fale com o Senhor agora, diga: Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu creio que o Senhor está comprometido, foi o Senhor mesmo quem disse que nos conduziria a esse lugar. Então eu oro agora junto com os meus irmãos, Isaías 56 versículo 7, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Eu sou a Tua igreja, nós somos a Sua igreja. Conduz-nos a esse lugar, ao Teu santo monte. Lidere-nos, traga-nos de volta ao lugar de intimidade, à simplicidade, Senhor. As primeiras obras, ao lugar da simplicidade. Traga-nos de volta, nos dê prazer ao abrir as Escrituras, nos dê lágrimas nos olhos ao abrir as Escrituras e ler a Tua palavra. Volte a falar aos nossos corações, Senhor. Sim, nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos priorizar a Tua voz. Eu sei que o Senhor sempre fala, então eu quero estar atento a partir de hoje. Diga isso a Ele: Senhor, eu volto os meus olhos, eu volto os meus ouvidos agora para Ti. A Tua opinião é mais importante. Eu quero hoje priorizar a Tua opinião, Senhor, não a opinião dos homens, mas a Tua opinião. Não importa o que os homens vão pensar de mim, não importa se eles vão me julgar, Senhor. Eu quero voltar a esse lugar, eu quero retornar a esse lugar. Eu quero ser conhecido como amigo de Deus, assim como Moisés, quero ser conhecido face a face. Assim como Davi, eu quero orar e buscar por uma coisa apenas: habitar na Tua presença todos os dias, contemplar a Tua beleza, meditar no Teu templo, ouvir a Sua voz, os Teus direcionamentos, ser guiado pelo Espírito Santo. Toque os nossos lábios, Senhor, toque os nossos ouvidos agora. Toque-nos, reacenda a chama nos nossos corações, que toda frieza caia por terra agora no nome de Jesus. Que toda frieza caia por terra agora. Sim, acenda a chama mais uma vez. Continue orando.
levante aqui uma noiva perseverante no lugar da oração. Pessoas com zelo pela presença, zelo pela presença, zelo pela palavra, zelo pelo lugar de intimidade com Deus. Que os perdidos se sintam atraídos a entrar nesse lugar, porque a tua presença é honrada aqui, porque a tua presença será honrada nesse lugar. Sempre haverá incenso subindo a partir desse lugar, de norte a sul, de leste a oeste, incenso subirá, pois o teu nome é grande em todas as nações, Senhor. Que o incenso suba a partir da vida dessa igreja, que o incenso suba, que o incenso suba, que o incenso suba, que o incenso suba, Senhor. Seja glorificado aqui, seja glorificado aqui nessa cidade, através da vida desse povo. Seja glorificado, seja santificado através deles, que o teu nome seja conhecido, reconhecido. Mais. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui na frente, vamos orar juntos. Vem um pouquinho mais para frente para a gente orar um pouco mais. Nós já estamos encerrando, mas se você sente que Deus está te convidando, se você sente um convite da parte de Deus, Deus vai reacender essa chama nos nossos corações. Você vai voltar a viver uma vida de devocional a Deus. Deus vai reorganizar, vai te ajudar a reorganizar a tua agenda, até que Ele tenha prioridade, que a agenda de Deus sobressaia a nossa agenda. Venha orando, vamos lá, continue orando, pedindo isso ao Senhor. Deus, eu te peço, Isaías 56, versículo 7, restaure a nossa identidade como casa de oração, restaure a nossa identidade como um povo que ama o lugar da oração, agora mesmo. Eu oro por sonhos, por visões. Abra a visão agora, Senhor. Abra os olhos do nosso coração. Nós queremos te ver. Abra os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir. Sim. Agora mesmo, agora mesmo. Intimidade com Deus. Restaura a intimidade, Senhor. Agora, agora. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Se eu quero ver tua beleza, peça isso a Ele. Usa-me em qualquer lugar. Sim. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Se eu quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Se eu quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar.
preeminência. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Aleluia. Seja o primeiro, Senhor. Tu tens prioridade. A partir de hoje, nós te damos liberdade. Fique à vontade, Senhor, para nos acordar na madrugada. Fique à vontade, Senhor, para nos despertar do nosso sono. Compartilhe o seu coração conosco. Queremos viver uma vida de intimidade, de relacionamento íntimo contigo. Encontre em nós amigos, parceiros. Usa-nos para a tua glória. Usa-nos para o teu prazer, Senhor. Nós dizemos sim e amém para a sua vontade. Nós dizemos sim e amém para a sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode permanecer aqui na frente, né? Nós já estamos terminando. Eu ficaria mais algumas sessões. Mais alguém, gente? Dá para ficar a noite toda? Amém. Coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, nesses dias. O alinhamento, né, que Ele tem trazido para os nossos corações. E eu fico muito feliz porque nós temos irmãos aqui também de muitos lugares. Pessoal de Muriaé, de Natividade. Qual outro lugar, irmão? Cataguases. E eu fico muito feliz porque essa mensagem, né, está sendo liberada sobre nós aqui. E nós vamos carregar pelas cidades, para outros lugares. E nós vamos compartilhar, né, essa mensagem do noivo, que ele vem. E como uma igreja madura, preparada, nós vamos estar vivendo a nossa identidade eterna, que é uma casa de oração para todos os povos. É o desejo do meu coração, também é o clamor do meu coração, né? Estamos unidos em oração por isso. E eu fico muito feliz, porque esses dias, né, é um sonho sendo realizado, né, em Deus, no Senhor. Ele tem dado forma para as nossas orações aqui nesse lugar, né, pastorzão? Né, ele, pastor, conhece, né? É o anseio do coração dele também, é o anseio do nosso coração. Nós queremos compartilhar essa mensagem e nós desejamos, né, que se levante, né, uma geração, uma igreja muito apaixonada por Jesus, que tenha os olhos nele, que tenha o coração fascinado, que a majestade, que o poder, que a glória dele venha encantar, né, os nossos olhos, o nosso coração. E nós queremos viver por ele, para ele, né, porque ele é digno. Nós agradecemos muito, 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 né, Débora, Milton, toda a banda, o pessoal, né, da F-Hop Music, como que eles abençoaram a nossa vida nessa noite, amém? Foi, irmãos? Posso ouvir um amém? Abençoou a sua vida? Abençoaram, eles abençoaram muito a minha vida nessa noite. Como é bom, né? Como é bom essa conexão do reino de Deus, né? Como é bom, né, olhar para o que Deus está fazendo em tantos outros lugares. E como é bom, né, sermos famílias assim juntos. E eu gostaria, né, de orar por vocês, né? Eles vieram de tão longe, para um reino tão distante. Chegaram num reino tão distante. Eles acharam que estavam assim vindo para o Rio, Carioca, 40 graus. Parecido com o Rio, só a temperatura. Só a temperatura, mas eles chegaram aqui e encontraram um povo mais mineiro do que carioca, né? Eles foram surpreendidos, encontraram um mineiro um trem bom aqui, né? Um carioca assim meio diferente, né, gente? E nós queremos, né, abençoar pelo coração de servo, né, pela disposição, né, em servir a igreja, em servir o reino, por ter abençoado, né, parte do corpo de Cristo. Quero chamar o pastor Ricardo, pastora Thaís, chamar o pastor Jade, a pastora Ju também, pastor Marlon,
Isaac e Lorena, chamar vocês, né? Nós estaremos orando por eles, né? Juntos aqui, né? Abençoando, né? Para que Deus possa retribuir, né? Todo o bem, tudo aquilo que eles liberaram sobre as nossas vidas. Cadê o Isaac e a Lô? Estão por aí? Isaac, a Lô. Eu quero glorificar Jesus nessa noite, né? Lembrando, contando aqui um feito de Deus nessa noite, né, pastorzão? A Samara, né, veio nos procurar que tinha alguém com o pé, joelho, algum ligamento rompido, acho que é no joelho. Cadê? Tem o irmão daqui ainda, a pessoa daqui ainda? O Guilherme ali, né, ele estava com um ligamento rompido. E oraram por ele durante, né, a conferência, durante as ministrações. E ele está bem, é isso? Tirou lá, é isso? Você pode aplaudir Jesus? Amém, glória a Deus. O Senhor, Ele continua fazendo, Ele é poderoso. E eu queria, né, a gente não podia deixar, né, de glorificar aquilo que Ele fez, que Ele continua fazendo. E eu vou pedir o pastorzão para estar orando por eles, amém? Pai, muito obrigado. Nessa noite nós te honramos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor falou conosco de um jeito tão especial. O Senhor tem tocado o nosso coração de uma maneira tão linda, Pai. E eu sei que o Senhor está espalhando essa verdade sobre todos quantos estão aqui, as cidades aqui representadas. Mas eu quero te agradecer muito, Senhor, por essa equipe, por esses pastores, irmãos tão queridos, missionários em tempo integral, Senhor, muito parecidos com Jesus, muito parecidos com o Senhor Jesus. Aprenderam dele que são mansos e humildes de coração, Senhor, e é tão fácil ver o Senhor neles e ouvir o Senhor através deles. Nós te agradecemos porque sabemos que isso foi gerado, Senhor, no secreto. E é sobre isso, Pai, é sobre isso que essa conferência fala. E é isso que nós queremos viver, Senhor. Todos que nós estamos aqui, Pai, temos esse clamor no nosso coração, Senhor. Faz em nós, faz através de nós, para a sua glória. Queremos conhecer o Senhor e torná-lo conhecido, Pai. Abençoa a viagem de volta deles, coloca sobre eles muito mais do que eles liberaram aqui, Senhor. Que o Senhor multiplique a unção, Senhor, o legado, o favor do Senhor na vida dos teus filhos e filhas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode liberar o povo. A pastora Carla pediu para liberar vocês aqui. Eu acho que tem gente que não vai querer ser liberado, né? Mas tudo bem. Estenda a sua mão assim. Que a bênção do Deus Pai, Filho, Espírito Santo seja sobre você permaneça até que Ele venha. Em nome de Jesus.